Jacó, que enganou seu pai e seu irmão para adquirir a primogenitura e roubou a bênção que Isaque planejava dar a seu filho mais velho, permaneceu passivo em relação a Labão e o serviu fielmente. Jacó sabia que tinha sido enganado pelo sogro e mesmo assim não fez nada. É difícil entender a passividade de Jacó, considerando seu temperamento. Ele poderia ter se revoltado, ter resistido com Labão ou barganhado com ele, mas não fez isso. Apenas fez o que Labão pediu, sem se importar com a injustiça. No nascimento do primeiro filho de Raquel, José, Jacó chegou ao 14º ano de seu serviço a Labão. Com isso, desejou ele retornar à terra prometida. Porém, Jacó se preocupava em prover para sua própria casa. Disse Jacó a Labão: "Deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você." Mas Labão lhe disse: "Se mereça sua consideração, peço-te que fique." Por meio de adivinhações descobriu que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: "Diga o seu salário e eu o pagarei." Jacó lhe respondeu: "Você sabe o quanto trabalhei para você, e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando falei algo a favor da minha própria família?" Então Labão perguntou: "Que você quer que eu lhe dê?" "Não me dê coisa alguma", respondeu Jacó. "Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas salpicadas. Eles serão o meu salário." Gênesis capítulo 30, verso 25 a 32. Foi um longo desvio para Jacó, que havia saído da casa para encontrar uma esposa. Provavelmente, não era sua intenção ficar tanto tempo longe de seus pais, mas os acontecimentos o mantiveram afastado por anos. Era hora de voltar para casa, ele e a família que havia formado. Mas por que Jacó não deixou Labão antes? A conformidade não natural de Jacó sugere que talvez tivesse mudado e entendido a lição de fé. Ou seja, Jacó esperou o sinal de Deus para partir. Jacó decidiu agir somente quando Deus falou com ele. Disse o Senhor a Jacó: "Sou o Deus de Betel, onde você urgiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal." Gênesis capítulo 31, verso 13. Notem que as palavras que Deus usa direcionadas a Jacó são as mesmas palavras que havia usado para chamar Abraão. "Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seus pais, e vá para a terra que eu lhe mostrarei." Gênesis capítulo 12, verso 1. O que o ajudou a ver que era hora de ir também foi a atitude de Labão e de seus filhos. Jacó teria deixado seu astuto sogro muito tempo antes, não fosse o medo de se encontrar com Esaú. Agora havia ele que estava em perigo por causa dos filhos de Labão, que, a olhar para a sua riqueza como se fosse deles, poderiam tomá-la pela violência. Quando Labão percebeu que Jacó partiria definitivamente para Canaã, ele o perseguiu com um grupo de parentes.
É possível que estivesse preparado para agir com violência, a fim de recuperar os objetos de sua casa e os rebanhos que julgava terem sido furtados. Mas Deus foi fiel à promessa feita a Jacó. Na noite anterior em que Labão alcançou Jacó, Deus lhe apareceu em um sonho e o preveniu para ser cuidadoso naquilo que diria Jacó. Assim disse Deus a Labão: Cuidado, não diga nada a Jacó, nem lhe faça promessas nem ameaças. Gênesis capítulo 31, verso 24. Sabiamente, Labão deu ouvidos à advertência de Deus. Quando Labão encontrou Jacó, contou a ele que Deus lhe havia aparecido. Então disse Jacó: Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não tivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Gênesis capítulo 31, verso 42. Depois dessas coisas, Labão voltou para sua casa, e Jacó continuou sua viagem, sentido a sua terra natal. Na lição de amanhã, faremos uma recapitulação do que aprendimos durante a semana. Que Deus os abençoe e até a próxima.